E aí, galerinha, hoje nós vamos falar sobre um filme que foi rodado nos anos 70 e esse filme é muito famoso, né? Porque ele tem algumas músicas que marcaram épocas. Essas músicas são The End, do The Doors, e Satisfaction, do Rolling Stones. Eu estou falando do filme Apocalypse Now. Apocalypse Now é um filme com um teor meio que surrealista, meio psicodélico em sua tendência de imagens, de transposição de imagens, né? E muito reverenciado pelo pessoal que curte rock, né? Porque é um filme que nos leva à época do Vietnã, né? Que foi aquela guerra malfadada que os Estados Unidos acabou se autoconfundindo quem era realmente o verdadeiro inimigo, né? Milhões de pessoas inocentes foram massacradas praticamente e foi uma guerra infundada porque não teve vencidos nem vencedores, né? Foi, como se diz, foi a pior empreitada que os Estados Unidos já fez foi a guerra do Vietnã. Foi um gasto absurdo, morreu muitos americanos, claro, com certeza, né? Mas a quantidade de vietnamitas, né, de vietcongs que morreram sem ter, não é isso, motivação para isso, foi uma coisa de louco, né? Foi uma chacina na realidade, né? O filme Apocalipse Now, ele conta a história de um oficial que estava passando por momentos muito difíceis, né, e tal, como se diz, e ele é escalado para poder fazer uma missão, praticamente uma missão suicida, nas florestas do Vietnã, né? Na verdade, o filme foi rodado nas florestas das Filipinas, né, e não nas florestas do Vietnã. Mas o filme trata da guerra do Vietnã. É engraçado que os helicópteros usados nesse filme, Apocalipse Now, os helicópteros eles eram realmente do exército e estavam realmente em missão naquela época. Interessante. O filme foi rodado por volta de 76 a 77, 78 mais ou menos, e foi lançado em 1979. Esse filme Apocalipse Now, hoje ele é considerado um cult, né? Um cult move, né? O seu diretor foi o Francis Ford Coppola. Na época ele tinha um estúdio chamado Zoetrope, né? O filme Apocalipse Now ele foi baseado na novela chamada Heart of Darkness, ou melhor, traduzido para o brasileiro, né, para o português, Coração das Trevas, que é um livro bastante antigo que conta uma guerra entre Bélgica e o Congo, né, lá na África. Então o livro, aliás, a história, né, como se passa no filme do Apocalipse Now, foi baseada nesse livro, Heart of Darkness. Mas, na verdade, o filme Apocalipse Now, o John Miles já tinha tentado rodar, criar uma película, né, com esse mesmo nome, o John Miles. Só que o John Miles, o que ele quis fazer? Ele queria ter feito o filme do Apocalipse Now na época realmente que estava tendo a guerra do Vietnã. Isso, loucura total, né? Tanto que foi um projeto infundado. E logo depois que o John Miles deu com os burros na água, né, com a sua ideia, veio o famoso George Lucas, também querendo rodar o Apocalipse Now. Só que o George Lucas ele não teve sucesso porque na época ele queria que o filme fosse feito completamente em preto e branco. E aí, né, os estúdios, né, de gravação, tudo, né, na época, os estúdios cinematográficos, desculpa, né, os estúdios cinematográficos e não de gravação, eles não aceitaram a ideia de George Lucas. Aí acabou caindo no Francis Ford Coppola. E foi bem difícil, viu, pro Francis Ford, porque ele teve que contratar um ator chamado Marlon Brando, que eu acho que vocês conhecem demais, né? Que tinha acabado de fazer sucesso no filme O Poderoso Chefão, né?
E aí o Marlon Brando estava com a bola toda, né? Ou melhor dizendo, ele podia pedir a grana que ele quisesse. E foi problemático pro Francis, né? Pro Francis Ford Coppola trabalhar com o Marlon Brando. Porque, por exemplo, só para vocês terem ideia, o Marlon Brando falou que ele só tinha de 2 a 3 semanas para rodar as cenas, que ele não tinha muito tempo. E ao mesmo tempo ele pediu 3 milhões de dólares para o diretor Francis Ford Coppola. 3 milhões de dólares naquela época, nos anos 70, pensa bem, cara. E o Marlon Brando, ele estava muito gordo, ele estava super gordo. O Francis Ford, quando viu ele, já não gostou, né, como é que diz? Da forma física dele, achou que ele tivesse mais preparado, né, achou aquilo estranho. Aí, interessante, isso acabou servindo para as cenas onde aparece o Marlon Brando, que são cenas escuras, onde não mostra onde mostra praticamente às vezes só o rosto, ou assim uma silhueta do corpo, né? E aí o que acontece? Acabou o Marlon Brando ganhando, na verdade, ganhando uma atuação fantástica no final das contas, aquilo que parecia que ia dar tudo errado. E o nosso protagonista, o nosso famoso anti-herói, né, que a gente costuma dizer, o Martin Sheen. Né? O Martin Sheen é um oficial contratado para poder entrar nas florestas do Vietnã para ir matar ou tentar raptar, ou tentar buscar, ou trazer de volta o Coronel Kurtz. Quem é o Coronel Kurtz? O Coronel Kurtz é o Marlon Brando, que era um oficial do exército americano, mas na loucura da guerra ele se transformou numa espécie de profeta, de líder religioso e criou um exército de Vietcongs dentro da floresta. Aí o oficial Wheeler, que é o nosso Martin Sheen, ele foi contratado para poder entrar com uma certa equipe através de um rio, né? Para entrar com essa equipe através desse rio e chegar onde estava escondido esse Coronel Kurtz, interpretado pelo Marlon Brando. E a história se baseia nisso, né? O tempo todo é essa equipe do Martin Sheen, né? Que ele era chamado de Wheeler no filme, pai do Charlie Sheen. Ele é conduzido, né, através da floresta e aí vai rolando, acontecendo coisas interessantes. Tem um momento bacana, meio louco ao mesmo tempo, né? Olha pra você ver que loucura. Bacana, mas completamente perturbado, né? Eles encontram um coronel que tava em missão, né? E eles alçam voo com esse coronel nos helicópteros. Aí quando eles chegam numa praia, esse coronel, né, que é o Robert Durval, né, ele começa a disparar sem parar nessa praia onde tem um lugarejo e mata pessoas inocentes. Ele mata todo mundo da vila apenas para poder descer com os helicópteros para os oficiais surfarem no mar. Surfarem no mar. Nessa hora que os helicópteros estão bombardeando a vila cheia de gente inocente, começa a tocar aquela música A Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner. Cara, esse filme é simplesmente ultra super fantástico, sabe? Eu acredito que é um dos filmes de guerra mais ultra super diferenciado que possa existir. O filme Apocalipse Now, ele tem 3 versões. Foi essa, né, que foi rodada para o cinema, de 2 horas e 14 minutos mais ou menos. Ele tem uma versão Redux, que tem, se não me engano, 40 minutos a mais. E ele tem uma versão chamada Final Cut, que é a versão Redux menos 20 minutos. E aí ele consegue concentrar melhor. Mas tentem procurar essas versões. Esse filme é super fantástico, vale a pena assistir. Né? E essa foi a nossa de hoje.